Boa noite, amigos. Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Eu Vim de História, podcast onde você aprende história de uma maneira mais tranquila e de uma maneira mais suave. Hoje, ao som de Beethoven, estamos dando continuidade ao tema sobre hegemonia cultural. O Brasil vive desse mal. Como nós vimos no episódio 1, o nosso país, há algumas décadas, sofre um efeito de uma dominação derivada de um espectro político, guiados por uma ideologia gramscista de revolução cultural, onde há mais ou menos 5 décadas os nossos centros acadêmicos foram ocupados, gerando num espaço curto de tempo uma dominação de todos os centros formadores da intelectualidade brasileira. Então, a dominação dos centros acadêmicos fez surgir nos mais diversos segmentos sociais pessoas comprometidas com uma forma de pensamento hegemônico. Bem sabemos que essa hegemonia cultural tem como sua principal consequência o empobrecimento do debate, uma vez que a narrativa predominante cristaliza-se no inconsciente coletivo como uma verdade absoluta que não deve ou não pode ser contestada. Caso alguém se atreva a contestar esta verdade cristalizada, já está errado a priori. Então a hegemonia cultural ela empobrece o debate na medida que, como ela é hegemônica no âmbito da cultura, ela cria a sua própria oposição. Ela caricatura a sua própria oposição. E como nós sabemos que o espectro político dominante, hegemônico no cenário cultural brasileiro, tem um caráter progressista e esquerdofrênico, a esquerda criou a sua própria direita, caricaturando-a de modo que a direita, a priori, sob qualquer aspecto, já está errada. Contudo, não só o empobrecimento do debate, como grande consequência dessa hegemonia cultural, nós temos subprodutos dessa hegemonia. E uma delas é o rebaixamento da cultura à política. Quando você rebaixa a cultura à política, você está submetendo todas as relações culturais a favor de um projeto de consolidação do poder por um grupo, um partido, ou uma ideologia. Então, submeter a cultura à política é rebaixar o debate, é tornar todas as relações existentes na sociedade com um teor político. É você sectarizar gradativamente a sociedade. É você separar a sociedade. É você criar
polos antagônicos para que você, como hegemônico e cristalizado como detentor da ética, da verdade e da virtude, seja o agente apaziguador dessas contradições, desses polos antagônicos. Isso fica muito evidente quando nós analisamos pelo ponto de vista da linguagem como um instrumento de dominação e de consolidação dessa narrativa hegemônica. Faça um exercício de consciência. A hegemonia cultural deste grupo alinhado à esquerda, a qual nós chamamos de progressistas, quando eles usam a linguagem para dominar, não é, e se consolidar no poder, é porque ele vai fazer uma mudança no sentido das palavras, de tal forma que eles vão conseguir inverter o senso comum, fazendo um processo que na psicologia nós chamamos de dissonância cognitiva. Explicaremos. Geralmente nós, seres humanos, nós agimos para pensar. Não, nós pensamos para agir, perdão. Nós primeiro pensamos para que o nosso pensamento guie as nossas ações. O processo de dissonância cognitiva com a utilização da linguagem como instrumento de dominação hegemônico é modificar o sentido das palavras para que, através da modificação do sentido das palavras, você mude a sua ação. Uma vez mudando a sua ação, você vai mudar a sua forma de pensamento. Por exemplo, se o comum é o indivíduo pensar para agir, eu, através da mudança da linguagem, faço com que este indivíduo venha a agir de uma forma que ele antes repudiava. Na medida que ele começa a concretizar essa ação, ele busca racionalizá-la, ele busca explicá-la. Vamos aos exemplos mais concretos. Quantas vezes você já se deparou, quer seja no ambiente acadêmico, quer seja num debate público, com grupos ou movimentos sociais que se dizem progressistas? Ora, o que é o progresso? Progresso significa evolução, significa algo que está se transformando para um constante aperfeiçoamento positivo. Mas nós nos deparamos com movimentos sociais que tentam solapar as instituições e a ordem e se autoproclamam progressistas. Na medida que eles se autoproclamam progressistas, e se você discorda do modus operandi dele, como ele já colou em si o rótulo de progressista, se você discorda dele, você não está querendo progresso. Se você não está querendo progresso, você é uma pessoa ruim. Então note que aí houve uma utilização da palavra progressista com seu sentido modificado. E ao modificar o sentido das palavras, o indivíduo tende a mudar a sua ação, porque para não ser considerado alguém que não quer o progresso, ele vai começar a tentar racionalizar uma aproximação com o modus operandi daquele movimento que antes ele repudiava. Mas devido à mudança da linguagem,
como eles modificar o sentido da palavra, o indivíduo tende a mudar as suas ações. Ou seja, a utilização da palavra, a utilização dos sentidos da palavra leva a um processo de engenharia social. A mesma coisa tem com a palavra democracia. Ora, alguns grupos dizem lutar por democracia, mas eles modificaram o sentido da palavra democracia. Democracia para eles é a forma e a concepção que eles enxergam o mundo. Se você não enxerga o mundo tal qual eles pensam, você não é democrático. Logo, você é um sujeito perigoso à democracia. Então, para não ser considerado socialmente um indivíduo antidemocrático, você começa a fazer concessões àquele grupo que outrora você recriminava devido às suas ações. Ou seja, mais uma vez, a modificação do sentido da palavra faz com que o indivíduo mude as suas ações. Um outro exemplo prático é a palavra conservador. Muitos dos brasileiros são de caráter conservador. Eles, mesmo não sabendo, eles comungam dos ideais conservadores. Porém, a palavra conservadora, utilizada no ambiente de hegemonia cultural, ela foi mudada o seu sentido. Conservador é aquele que quer conservar tudo o que na sociedade há, principalmente as coisas que não são aceitas, como desigualdades sociais, racismo, diferença entre os gêneros. Então, a palavra conservador, que o seu sentido em termos de teoria política é totalmente diferente, não é? Quando ele tem o sentido, quando a palavra passa a ter um sentido deturpado, ou seja, quando a palavra conservador passa a ter um significado diferente, as pessoas não querem mais serem rotuladas de conservadoras, porque as pessoas conservadoras são aquelas que não querem o bem, o progresso da sociedade. Elas querem que a sociedade permaneça com determinadas mazelas, conservando-as. Então note que o perigo de um processo de hegemonia cultural é o surgimento de uma antidemocracia, de uma sociedade antidemocrática, de uma sociedade extremamente ditatorial, porém disfarçada de democracia, disfarçada de liberdade, disfarçada de pluralidade. Mas, na verdade, estamos vivendo num ambiente onde existe uma narrativa hegemônica, onde esses membros hegemônicos colaram em si o selo da ética e da virtude, e todo aquele que pensa contrário está fadado à marginalização, não é? E às rotulações que dela advêm. Um abraço e até o nosso próximo podcast.